Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. E hoje, no 38º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Gênesis, capítulo 48, livro de Salmos, capítulo 38, e o livro do apóstolo João, capítulo 19, versículos 17 a 42. A minha recomendação é que tenha em mãos um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé e esperança. Meu irmão, minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia. Ouvir um devocional e orar também fazem parte da nossa vida, uma vida em comunhão com Deus. No dia de hoje eu peço que o Senhor revele a compreensão de sua palavra. Repete comigo: Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da palavra. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem a nos dar. E vamos também incentivar as pessoas ao nosso redor a ler e a estudar a Bíblia. O mundo está buscando validações por opiniões, mas nós vamos viver a sua verdade. Queremos viver a verdade que se encontra na sua palavra, na leitura da Bíblia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Jacó fica doente. Passadas estas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e me disse: eis que eu o farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e à sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. E agora os seus 2 filhos, que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você, aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu a seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Jacó abençoa José e os filhos deste. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo:
o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes meninos, que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: Por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: Eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais que a seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Amém. Compreendendo o livro de Gênesis, capítulo 48, a longa descrição da morte e sepultamento de Jacó parece um melodrama mórbido. É, na verdade, uma comemoração do cumprimento das promessas. Em Betel, Luz, Deus havia prometido a Jacó que o faria frutífero e lhe daria a terra, conforme capítulo 35, versículos 11 e 12. Agora Jacó refletia sobre até que ponto essas promessas haviam se concretizado. Jamais tinha esperado tornar a ver José, mas vir até os netos, capítulo 48, versículo 11. Também possuía terra em Canaã, um terreno para sepultamento em Mamre, capítulo 50, versículos 29 a 32, e um pequeno terreno montanhoso capturado dos amorreus, capítulo 48, versículos 21 e 22. Isso, no entanto, era apenas um tira-gosto do cumprimento futuro. A adoração por Jacó, de Efraim e Manassés como seus próprios filhos, pressagiava seu papel futuro como duas das maiores tribos de Israel, lado a lado com as tribos que descenderam dos filhos de Jacó, Simeão e Ruben. Capítulo 48, versículo 5. Mas no capítulo 49, Jacó olhou ainda mais adiante e previu todos os seus filhos tornando-se tribos e assentando-se em partes diferentes de Canaã. Judá se tornaria famoso por produzir vinho, Zebulon pela navegação, Azer por suas ricas colheitas. Então, depois de ter pintado um quadro do futuro glorioso de Israel e de novamente ter insistido em que deveria ser sepultado ali, Jacó morreu. Uma exposição bíblica dos versículos 5 a 20. Pela quinta vez no livro de Gênesis, encontramos uma inversão na ordem de nascimento. Deus havia escolhido Abel, não Caim, Isaque, não Ismael, Jacó, não Esaú, e José, não Ruben. E agora ele escolheria Efraim, em vez de Manassés. José ficou preocupado com o que seu pai fez e tentou trocar as mãos dele, mas Jacó estava sendo guiado por Deus e sabia o que estava fazendo. Este é o único exemplo registrado na Bíblia em que José se irritou com seu pai ou qualquer outra pessoa. E eu encerro o comentário bíblico no livro de Gênesis, capítulo 48, com a exposição bíblica dos versículos 21 e 22. Quando Jacó revelou sua vontade e repartiu a riqueza entre seus filhos, José recebeu um presente inesperado.
um pedaço de terra que Jacó havia tomado dos amorreus na batalha. Esta é a única prova que temos de que Jacó foi um exímio guerreiro. A vitória pode ter ocorrido durante o caso doloroso de Siquém, capítulo 34, versículos 25 a 29. Este local aparece no Novo Testamento quando Jesus encontrou a mulher de Sicar ali e a levou à fé salvadora. João 4, versículo 15. Sendo agora o primogênito, José cumpria as condições para receber uma porção dobrada da bênção, Deuteronômio 21, versículos 15 a 17, e Ezequiel 47, versículo 13. Mostra que, no reino futuro, José terá 2 porções de terra. Oração de um pecador aflito. Salmo de Davi em memória. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido, ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar-me a vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor, Deus meu, porque eu dizia: não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre diante de mim, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem motivo me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 38, uma exposição bíblica dos versículos 1 a 8. A dor causa aflição e Davi não teve vergonha de escrever sobre ela. Ele usou uma série de imagens vividas para expressar para o Senhor e para nós a gravidade de seu sofrimento. Como um pai amoroso, o Senhor primeiro repreendeu Davi e depois disciplinou, sendo a repreensão e a disciplina evidências de seu amor. Referência a Provérbios 3, versículos 11 e 12 e Hebreus 12, versículos 1 a 11. Se não ouvirmos as palavras do coração de Deus, teremos de sentir o peso de sua mão. Referência a Salmos 32, versículo 4, capítulo 39, versículos 10 e 11. Exposição bíblica dos versículos 9 a 11. Davi abriu o salmo com o Senhor, Javé, e agora se dirige mais uma vez a Deus, dessa vez como Senhor, Adonai. Ele usará os 2 nomes nos versículos 15 e 21, 22. Por um breve momento, o salmista tirou os olhos de seus sofrimentos e deu atenção ao Senhor, sabendo que Deus via seu coração e conhecia todos os seus anseios.
Deus sabe o que queremos, mas também conhece o que precisamos. Então, por que orar? Porque Deus ordenou que orássemos e, segundo Tiago 4, versículo 2, nada temos porque não pedimos. Além disso, quando oramos, Deus trabalha em nosso coração para dar-nos um entendimento mais claro de nós mesmos e de sua vontade para conosco. A oração não é um conceito teológico a ser analisado e explicado. É um privilégio que deve ser apreciado e uma bênção a ser declarada. Exposição bíblica dos versículos 15 a 22. Pela terceira vez Davi dirigiu-se ao Senhor, mas dessa vez ele arregaçou as mangas e tratou de seus pecados. Ele confiava e esperava no Senhor, sabendo que Deus ouviria suas orações. Ele não estava pedindo apenas sua libertação para que pudesse ficar à vontade. Ele queria que Deus trabalhasse para que os inimigos não pudessem usá-lo como desculpa para pecarem. Conforme versículos 16, 19 a 20, capítulo 25, versículo 2 e capítulo 35, versículo 19. Quando difamaram o nome de Davi, eles também desonraram o Senhor. Conforme 2 Samuel, capítulo 19, versículo 21. Mas Davi queria honrar o Senhor. Ele sentia que estava prestes a morrer. Salmos 38, versículo 17. E confessou seus pecados ao Senhor com verdadeiro arrependimento e fé. E eu encerro o comentário bíblico no livro de Salmos, capítulo 38, com a exposição bíblica dos versículos 19 a 22. O que Davi quis dizer quando descreveu seus inimigos como poderosos? Vamos lá. Ele estava comparando sua condição com a deles. Ele era fraco e eles eram fortes. Ele estava para morrer e eles estavam bem vivos. Convencido de que o Senhor o havia perdoado, ele encerrou sua oração com 3 pedidos. Não me abandones, fica comigo. Versículo 21. É respondido por Deuteronômio, capítulo 4, versículo 31. E capítulo 31, versículo 6 e 8. Também em Hebreus 13, versículo 5. Não fiques longe de mim. Está perto de mim, Salmos 38, versículo 21. Tem sua resposta em Salmos 16, versículo 8, capítulo 34, versículo 18 e Tiago 4, versículo 8. Apressa-te e ajudar-me, defende-me e ajuda-me. Salmos 38, versículo 22. Remete-nos a Salmos 28, versículo 7, Isaías 41, versículo 10 e Romanos 8, versículos 33 a 39. Esses 3 pedidos incluem quase tudo. A crucificação de Jesus. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse, sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi? Escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher,
Eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem traspassaram. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Amém. Comentários no livro do apóstolo João, capítulo 19, versículos 17 a 42. Versículo 17. Era costume que o condenado carregasse sua cruz e pelo menos a barra transversal, da sala do julgamento até o lugar de execução. Jesus começou a longa jornada carregando a cruz, mas foi ajudado por Simão de Cirene, a quem os soldados romanos convocaram para a tarefa. Referência a Mateus 27, versículo 32. Nos países que atualmente praticam a pena de morte, as execuções são normalmente realizadas em algum espaço reservado. Mas o Senhor Jesus foi cravado e pendurado na cruz à luz do dia, para que todos o vissem. Era o período da Páscoa e havia milhares de peregrinos e visitantes em Jerusalém. O lugar de execução era fora da cidade, por onde muitas pessoas passariam, indo e voltando. Jesus se tornara bastante conhecido e certamente sua prisão e condenação seria assunto obrigatório das conversas. Além disso, era comum o povo reunir-se para assistir a uma cena cruel. Compreensão do versículo 18. A crucificação provavelmente teve sua origem entre os persas e fenícios, mas foram os romanos que fizeram em especial uso dela. Nenhum cidadão romano podia ser crucificado, embora houvesse exceções. Essa modalidade de pena de morte era reservada para o mais baixo tipo de criminosos, sobretudo aqueles que provassem insurreição
Hoje, pensamos na cruz como um símbolo de glória e de vitória, mas, nos dias de Pilatos, ela era o mais vil ícone de rejeição, vergonha e sofrimento. Foi Jesus quem mudou isso. Compreendendo o versículo 20, o fato de esta placa estar escrita em hebraico, aramaico, grego e latim é significativo. Por um lado, isso mostra que Nosso Senhor foi crucificado em um lugar onde muitos povos e nações se reuniam, uma cidade cosmopolitana. Hebraico é a língua da religião, grego o idioma da filosofia e latim a língua da lei. E todas essas três instâncias uniram-se para crucificar o Filho de Deus, porém, o que ele fez na cruz foi feito para todo mundo. Exposição bíblica dos versículos 25 a 27. Jesus assegurou à mãe seu amor, dando a ela seu discípulo amado, que havia se sentado ao lado dele na ceia, para ser seu filho adotivo e cuidador. Se, naquele momento, João conduziu Maria para longe da terrível cena, levando-a para a casa dela, não se sabe. Sabemos que ele a amava e que ela estava entre os discípulos no cenáculo, à espera do Pentecostes. Atos 1, versículo 14. Mesmo realizando a grande obra da redenção, Jesus foi fiel em suas responsabilidades como filho, e que honra era para João assumir o lugar do Senhor na vida de Maria. Compreendendo o versículo 30, quando um artista completa uma imagem ou um escritor finaliza seu texto, pode dizer: está consumado, pois a morte de Jesus na cruz completou o quadro que Deus estava pintando, a história que ele escrevia ao longo dos séculos. Por causa da cruz, compreendemos melhor as cerimônias e as profecias do Antigo Testamento. No Evangelho de João é possível encontrar uma série de figuras da morte de Nosso Senhor. O sacrifício do Cordeiro, capítulo 1, versículo 29, a destruição do templo, capítulo 2, versículo 19, a serpente que foi erguida, capítulo 3, versículo 14, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, capítulo 10, versículos 11 a 18, e o plantio da semente no sol, capítulo 12, versículos 20 a 25. Essas figuras deixam claro que a morte de Jesus não foi um acidente, mas ocorreu por uma determinação divina. Cristo não foi assassinado em um sentido estrito. Ele voluntariamente deu a sua vida por nós. Sua morte era uma expiação, não apenas um exemplo. O Salvador realmente completou a obra da redenção na cruz. Exposição bíblica dos versículos 33 a 34. É notável que os soldados romanos não tenham feito o que lhes era ordenado fazer durante as crucificações, quebrar as pernas das vítimas, mas que tenham feito algo inesperado: perfurar o lado do corpo do Salvador. De qualquer modo, eles cumpriram a palavra de Deus. Os ossos do Cordeiro da Páscoa não podiam ser quebrados. Conforme Êxodo 12, versículo 46, Números 9, versículo 12, Salmos 34, versículo 20. Assim, os ossos de Nosso Senhor foram protegidos pelo Pai. Porém, estava escrito que seu lado seria perfurado. Zacarias 12, versículo 10 e Apocalipse 1, versículo 7. Exatamente como foi feito por um dos soldados. E eu encerro a leitura bíblica e também do livro do apóstolo João, capítulo 19, com a explicação no versículo 39. Nicodemos foi mencionado no estudo dos capítulos 1 a 12. É importante notar que todas as vezes em que ele é mencionado, é identificado como o homem que veio falar com Jesus à noite. Capítulo 3, versículos 1 e 2, capítulo 7, versículos 50 a 53. Mais um homem que entrou no relato bíblico confuso durante uma noite. Capítulo 3. Chegou ao clímax da história fazendo uma confissão aberta à luz do dia. Nicodemos saiu da escuridão para a luz e, com José, não se envergonhou de se identificar publicamente com Jesus Cristo.
Que as palavras de hoje toquem os nossos corações para a honra e a glória do Senhor.